Boa noite. Boa noite. Jair Bolsonaro indica o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, para o Ministério da Saúde. O presidente eleito também anuncia que Wagner Rosário vai continuar como ministro da Controladoria Geral da União. Você vai ver também. Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anuncia Maurício Valeixo para a Diretoria-Geral da Polícia Federal. O escolhido é o superintendente da Polícia Federal do Paraná e trabalhou na Operação Lava Jato. Suspeito de matar a ex-mulher no Rio de Janeiro é encontrado por familiares da vítima. O homem foi preso, confessou o crime e disse que matou a mulher por ciúmes. O brasileiro Carlos Ghosn, presidente do Conselho da Nissan, pode ter comprado 4 imóveis em diferentes países com dinheiro da montadora. Ele está preso no Japão, acusado de fraude fiscal e financeira. Trem passa por cima de bebê de 1 ano na Índia e criança sobrevive. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora, no Rede TV News. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou os nomes de mais 2 ministros da Saúde e da Controladoria Geral da União. Agora já são 10 os indicados para compor a equipe do novo governo. Jair Bolsonaro decolou logo cedo do Rio de Janeiro para a 3ª semana de trabalho em Brasília depois de eleito. Logo que pousou, ele se encontrou com o atual ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e anunciou pelo Twitter que Rosário vai continuar à frente da pasta. Ele está na CGU desde 2017 e é o primeiro integrante do governo do presidente Michel Temer a ser confirmado na equipe de Bolsonaro. Já o futuro ministro da Saúde, o deputado federal e médico Luiz Henrique Mandetta, foi apresentado primeiro numa reunião com os representantes das Santas Casas. Bolsonaro aproveitou para agradecer o atendimento da Santa Casa de Juiz de Fora, depois de ser esfaqueado durante a campanha. Eu quero agradecer a Deus que pelas mãos de alguns de vocês, tive minha vida salva no dia 6 de setembro último. Muito obrigado à Santa Casa, aos profissionais da Santa Casa de Juiz de Fora. E eu confio nesse, não general aqui, mas no Marechal Mandetta, que se Deus quiser, assumirá o ano que vem com essa enorme missão de dar uma satisfação a todos que a saúde tem jeito. Mandetta foi indicado pela Frente Parlamentar da Saúde e já foi secretário de Saúde de Campo Grande. Ele é investigado por supostas irregularidades cometidas quando ocupava o cargo. Tem uma acusação contra ele em 2009, se eu não me engano. Não deu um passo de processo ainda, nem é réu ainda. O que está acertado entre nós, qualquer denúncia ou acusação, desde que seja robusta, não fará parte do nosso governo. Bolsonaro e Mandetta comentaram a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Os primeiros que saíram, os 200, no meu entendimento, saíram militares e agentes cubanos estavam aqui dentro. Os critérios, à época, me parece que eram muito mais um convênio entre Cuba e o PT, e não entre Cuba e o Brasil, porque não houve uma tratativa basicamente bilateral, mas sim uma ruptura unilateral. Mandetta é o 3º integrante do Partido Democratas a ser indicado ministro por Bolsonaro. Além dele, estão confirmados Tereza Cristina no Ministério da Agricultura e Onyx Lorenzoni na Casa Civil. O presidente eleito negou que esteja privilegiando a legenda e disse que os nomes foram escolhidos por meio de indicações de bancadas parlamentares. Durante o dia em Brasília, Bolsonaro ainda se reuniu com os ministros do Tribunal de Contas da União e com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nesta terça-feira que será criada uma secretaria no governo de Jair Bolsonaro para cuidar das privatizações. A ideia é que a Secretaria de Privatizações acelere o programa de desestatizações. O nome de Mandetta, novo ministro da Saúde,
sai da bancada da saúde do Congresso, o que mostra que, ao contrário do que muita gente pensa, Bolsonaro está articulando no Legislativo. Médico ortopedista, o futuro ministro não se candidatou à reeleição. Ele tem em seu currículo testemunhos de trabalhos prestados com eficiência como secretário da Saúde de Campo Grande. Além da situação grave da saúde pública em todo o país, de imediato o ministro terá pela frente o problema da substituição dos médicos cubanos. O ex-juiz Sérgio Moro, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, anunciou hoje em Brasília 2 nomes para a Polícia Federal. Os 2 escolhidos por Sérgio Moro trabalharam com o ex-magistrado na Operação Lava Jato. Indicado para a direção-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo é superintendente da corporação no Paraná. Ele tem a missão de, vamos dizer assim, fortalecer a Polícia Federal e que a Polícia Federal possa direcionar suas investigações, principalmente com foco em corrupção e crime organizado. Para o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, a indicada foi a delegada Érica Marena. Ela atualmente é superintendente da Polícia Federal em Sergipe e atuou na Lava Jato desde o início da operação em 2014. Nós vimos, não só na Operação Lava Jato, mas em outros casos, como é comum a lavagem de dinheiro utilizando países no exterior. E essa, então, é uma área estratégica que se pretende fortalecer. Ao anunciar os escolhidos, Sérgio Moro ressaltou que seria um tolo se não optasse por pessoas que já trabalharam com ele para compor a equipe. Segundo o ex-juiz, Maurício Valeixo e Érica Marena já provaram tanto a integridade como a eficiência. Pela manhã, Moro foi recebido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, para tratar sobre a modernização do sistema carcerário no país. A Comissão Especial da Câmara, que discute o projeto conhecido como Escola Sem Partido, não consegue avançar na votação do texto por causa de confusões e bate-bocas. Hoje, mais um dia de tumulto na sessão. Na sessão desta terça-feira, a confusão começou quando parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL reclamaram que já haviam feito a inscrição para falar, mas tiveram o tempo negado. Senhores deputados, senhoras deputadas... Como orienta o PMDB? Senhor presidente, eu não vou... Vossa Excelência, já passou a vez. Como orienta o PMDB? Não, senhor presidente, eu acreditei... Como orienta o PP? Senhor presidente... Não, senhor presidente... Como orienta o PSDB? Presidente, uma reclamação! Uma reclamação, presidente! Vossa Excelência não pode agir como um tirano! Há uma semana, na mesma comissão, parlamentares contra e a favor do projeto já tinham discutido por não concordarem em relação a alguns pontos do texto. Entre eles, a medida que determina que cartazes com os deveres do professor sejam afixados nas escolas e impede os docentes de levarem à sala de aula qualquer tipo de doutrina ideológica. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal desarquivou o inquérito que investiga o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. A acusação é de que o parlamentar teria participado de um esquema de corrupção em Furnas, que é uma subsidiária da Eletrolisa. Os ministros atenderam a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que terá agora 60 dias para concluir o inquérito e se posicionar sobre o arquivamento ou não do caso. Em nota, a defesa de Aécio nega as irregularidades e diz confiar no arquivamento da investigação. É claro que tudo precisa ser investigado em detalhes e submetido a julgamento, se for o caso. Mas o que já se conhece contra o ex-governador mineiro, lembra daquele telefonema para o Joesley, foi suficiente para colocar sua carreira pública, sua carreira política em xeque. E em se pensar que Aécio quase foi eleito presidente da República. Se vivo, o avô de Aécio, Tancredo Neves, estaria muito triste com a ação de seu neto preferido.
E agora nós vamos conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Você tem comentado as indicações do governo Bolsonaro. E em alguns momentos você fala gol de placa, quando teve uma indicação do Guedes, do Paulo Guedes. Depois eu ouvi você falando gol contra, que era uma indicação feita por Sérgio Moro. E aí eu não consegui pegar o contexto, eu falei quem é quem e o que é o quê e o que o Reinaldo está falando. Vamos lá, por favor. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. Explicarei tudo direitinho. E que fique claro, tá? Não é uma tentativa de ficar brincando de balança, não. Eu já disse aqui, que eu sou uma pessoa esquisita, viu, Salete? Quando eu gosto das coisas, eu elogio. Quando eu não gosto, eu critico. Veja que pessoa estranha. Foi indicado o Roberto Castelo Branco, economista, para presidir a Petrobras, um assunto que você, que é uma especialista em economia, conhece muito bem. Achei a indicação excelente, as entrevistas que ele deu perfeitas, até porque os pontos de vista do economista, ou melhor, o meu ponto de vista coincide com o do economista, acho que fica assim, fica parecendo mais adequado e decoroso. O que foi que disse o Castelo Branco? A Petrobras tem de se concentrar no seu core business, naquele que é o seu principal negócio, que é a prospecção e exploração de petróleo. O pré-sal tem de ser uma prioridade, porque daqui a algumas décadas há uma mudança de matriz energética no mundo, Salete, nós conhecemos esse debate, e daqui a pouco essa riqueza que está lá embaixo já não vai valer tanto. Então é preciso acelerar esse processo. Por outro lado, a Petrobras não precisa se dedicar àquilo que não é o seu negócio. Por exemplo, BR Distribuidoras, que eles chamam de uma rede de lojas. E é o que é. Por que isso precisa ser estatal? Isso pode ser perfeitamente privatizado. Assim como se podem privatizar algumas refinarias. A Petrobras ainda tem 98%, né, do mercado de refino de petróleo. Não há concorrência nessa área. Isso precisa mudar. Então, estas considerações do Castelo Branco, que é favorável, já escreveu o artigo, mas disse, não vou cuidar disso agora, porque não terei mandato para isso, que é favorável à privatização da Petrobras, que eu também sou. Sou favorável à privatização de todas as estatais. Eu realmente sou um liberal. Eu não sou um reacionário, eu sou um liberal. Não é? Então, ele falou sobre a Petrobras as coisas certas. Portanto, uma belíssima escolha. Espero que continue o bom trabalho, e ele reconhece isso, que voltou a ser feito na Petrobras durante o governo Michel Temer. Mas falou também contra o controle de preços, defendeu a atual política de preços que leva em consideração a variação cambial e o preço da commodity no exterior. Está tudo correto. E falou contra o subsídio do diesel, aí eu quero ver, porque vai comprar alguma confusão com o Bolsonaro. De qualquer modo, decisão excelente essa do Paulo Guedes ao nomear o Castelo Branco para presidir a Petrobras. Decisão péssima a do Sérgio Moro, e não é pegação no pé, ao fazer da delegada Érica Marena a chefe do Departamento de Recursos e Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, porque, na verdade, é uma promoção. Esta delegada é aquela que conduziu a Operação Ouvidos Moucos, que resultou no suicídio do Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor então da Universidade Federal de Santa Catarina. Sim, queridos, eu li um livro do Albert Camus que diz que o suicídio é a única questão relevante, séria do ponto de vista filosófico, porque é uma decisão pessoal. Eu não a estou culpando pelo suicídio. Eu a responsabilizo por um inquérito desastrado que chegou à sua conclusão, sem descobrir nenhum crime cometido pelo reitor, zero crime cometido pelo reitor, não é? Só que a reputação dele foi pro lixo, ele foi preso no dia 14 de setembro, solto no dia seguinte do ano passado, solto no dia seguinte, e depois se matou, não é? Ela não é responsável pela morte dele. Pela morte dele, não. Por um inquérito desastrado, é sim. E, infelizmente, ela está sendo nomeada, promovida pelo Sérgio Moro, que teve o mau gosto hoje de tocar no assunto e dizer que se solidarizava com a família, mas que a culpa não era da delegada. Ao fazer isso, o Sérgio Moro está dizendo o seguinte: aqueles que estão comigo,
aqueles que são da minha turma estão acima do bem, acima do mal, acima do erro e acima da morte. Os únicos que foram se libertando da lei da morte, segundo Camões, foram os navegantes de Os Lusíadas. É isso aí. Até amanhã. Tchau. Reinaldo, obrigado e até amanhã. O Ministério da Justiça, ou o Ministério da Saúde, publicou hoje no Diário Oficial o novo edital para o programa Mais Médicos. As inscrições começam amanhã. São Paulo é a cidade com maior número de vagas disponíveis. Quem tem mais informações é a repórter Débora Oliveira. Boa noite, Débora. Boa noite, Boris. Boa noite, Salete. Boa noite a todos. Olha só, foram disponibilizadas mais de 8.500 vagas para quase 3.000 municípios brasileiros e 34 distritos indígenas. Essas vagas serão disponibilizadas, essas vagas que é para substituir, vale lembrar, os médicos cubanos, serão disponibilizadas para profissionais brasileiros e estrangeiros, mas que tenham o registro no CRM do Brasil. As inscrições estarão abertas a partir das 8 horas da manhã, de amanhã, dessa quarta-feira, no dia 21 de novembro, e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 25 de novembro. Todas as inscrições devem ser feitas pelo site www.maismedicos.org.br. Só para o estado de São Paulo foram disponibilizadas 1.400 vagas. É o estado com maior número de vagas. O outro estado com maior número de vagas é a Bahia, com 853. Na segunda-feira da semana que vem, será disponibilizado um novo edital. Vai ser publicado ainda esse novo edital com as vagas que não forem preenchidas nessa primeira fase. E aí, nessa segunda fase, os profissionais formados no exterior, tanto brasileiros como estrangeiros formados no exterior, poderão participar. Débora Oliveira, ao vivo de Osasco, para o Rede TV News. A chuva tem castigado várias cidades do Brasil. Em Belo Horizonte, foi encontrado corpo de mais uma vítima do temporal da semana passada. Gabriela de França tem os detalhes. Olá, boa noite para todo mundo. Terça-feira de chuva, inclusive em Belo Horizonte, onde hoje, depois de 5 dias de buscas, bombeiros encontraram aí um jovem que estava desaparecido. Essa é a 5ª vítima do temporal que atingiu a cidade mineira na semana passada e deixou mortes. O jovem Jonathan Reis Miranda, de 28 anos, ele foi arrastado aí por cerca de 6 quilômetros. Segundo a família dele, ele sofria de esquizofrenia grave e teve um surto e acabou saindo de casa no momento em que chovia forte. E olha, amanhã tem mais chuva para todo o estado aí de Minas Gerais. O tempo fica bastante encoberto com chuva o dia todo, principalmente nas áreas ao sul de Minas e entre São Paulo, Rio de Janeiro e aqui no litoral sul da Bahia. E a chuva também tem provocado estragos no Mato Grosso. A gente vê imagens aí de Nova Mutum, onde as ruas ficaram completamente alagadas. Olha só a situação. E em alguns pontos, os lagos, transbordaram e olha só, peixes foram parar no meio da avenida. Carros foram arrastados. Essa mulher acabou ficando desesperada, tentou sair do veículo. Por sorte, algumas pessoas conseguiram ajudá-la. E olha, tem alerta aí para chuva forte novamente em todo o estado do Mato Grosso, sul do Amazonas e também no norte de Goiás. É chuva forte, com raios e até ventania. Isso acontece também em Brasília, no Distrito Federal. O tempo fica bastante encoberto. Vai ser mais um dia aí com chuva forte e a temperatura não passa dos 25 graus. Agora a gente vai para São Paulo, na capital paulista. Por lá, a chuva diminui amanhã. Ela ainda deve acontecer, mas em pontos isolados da cidade, de forma fraca. Mas a temperatura ainda não sobe não, máxima de 21 graus. Agora, no sul do Brasil, em Porto Alegre, de manhãzinha, de madrugada, faz frio. 16 graus de mínima. À tarde, com sol esquenta, chega aos 29 graus. E o tempo fica assim, aberto, ensolarado aqui no sul do Brasil, em áreas do interior de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul e na maior parte aqui do Nordeste. Em Fortaleza, na capital do Ceará, muito sol, calor de 33 graus, 31 em Natal. E para saber outras temperaturas é só correr lá para o nosso site. E não esqueça de fazer o seu vídeo e mandar aqui pra gente. Hashtag Previsão Rede TV ou pelo nosso número de WhatsApp. Tô esperando, hein? Até mais. Tchau, tchau. Técnicos da prefeitura estudam uma forma de reerguer a estrutura do viaduto que cedeu em São Paulo. Enquanto isso, medidas estão sendo tomadas para evitar mais transtornos ao motorista.
Quem tem as informações diretamente do helicóptero da Rede TV é o repórter Ed Polo. Boa noite, Ed. Boa noite, Boris. Boa noite, Salete. Boa noite a todos. A grande preocupação agora é saber o que vai acontecer amanhã, né? Primeiro dia com tráfego de veículos normalizado pós o feriado prolongado. A gente está sobrevoando, Boris e Salete, exatamente 4 quilômetros para frente de onde a ponte desabou. E aqui a gente observa que a prefeitura já fez alguma obra, né? Já está abrindo as laterais aqui das pistas entre a Marginal Tietê, né, e também a Pinheiros, exatamente para poder fazer a vazão desses veículos. Olha só, estamos sobrevoando agora exatamente a Marginal Pinheiros, são ao todo 10 quilômetros de vias paradas, quer dizer, o motorista não tem essa opção de ter a Marginal Central, e ao lado aqui na paralela a gente observa o grande trânsito. Interdição, pista expressa da Pinheiros entre as pontes Eusébio Matoso até a altura da ponte Jaguaré, ou seja, um trecho de 10 quilômetros. Liberada somente a pista lateral. O rodízio está suspenso no sentido Castelo Branco, entre a Avenida dos Bandeirantes e Ponte dos Remédios, então o motorista não precisa se preocupar, porque aqui, onde a gente já está sobrevoando, não vai ter o rodízio. Agora é o seguinte, a prefeitura ainda tem um outro problema para resolver. A situação de vários viadutos e pontes da cidade é preocupante. Agora há pouco, Salete e Boris, a gente recebeu uma informação de que apareceu uma fissura na ponte do Limão, que é aqui na Zona Norte. Então, os técnicos da CT já estão indo para lá. Essa informação ainda não foi confirmada pelos técnicos, engenheiros da prefeitura, mas existe essa informação. Vamos ver a reportagem de Giovanni César, que ele percorreu os trechos com as pontes onde existe a possibilidade desse problema para os motoristas. Para facilitar a mobilidade urbana, pontes e viadutos estão por toda a cidade de São Paulo. A maioria está nas marginais dos rios Pinheiros e Tietê. Depois do incidente, a prefeitura aumentou de 33 para 185 o número de estruturas como esta, que vão passar por obras de recuperação. E já não é sem tempo. Este professor de Engenharia Civil da PUC de São Paulo percorreu alguns desses pontos com a nossa equipe. Para começar, fomos para a Zona Norte, ponte da Freguesia do Ó, Marginal do Tietê. Na chamada armadura, que ajuda a sustentar a ponte, os ferros estão expostos. O processo de corrosão das armaduras já está acontecendo, as armaduras já estão expostas, né? Então é evidente que é necessário um processo de recuperação nessas estruturas. Com que prazo? Difícil dizer, mas no curto prazo é importante pelo menos garantir a proteção dessas armaduras que já estão expostas, né? E os problemas estão por toda parte. Viaduto Aricanduva, Zona Leste, água acumulada, buraco, sujeira e árvores ao longo da via. Zona Oeste, viaduto Olímpio da Silveira. Por aqui tem concreto soltando e expondo a ferragem. A 700 metros, no viaduto Pacaembu, a ferragem também está exposta. Um buraco na estrutura virou casa de pombo e uma parte da coluna recebeu tijolinho à vista. Não é capricho, nem preocupação com a estética não, é remendo mesmo. Assim como a árvore entre as fendas não é jardinagem, é falta de manutenção. Se as raízes forem mais robustas, se a espécie arbórea for mais robusta, você começa a ter uma expulsão do concreto, né? O espaço que deveria ser ocupado pelo concreto é ocupado pela raiz e pode diminuir a capacidade resistente da ponte. Na ponte da Vila Maria, o professor explica que com o tempo essa mancha branca vai ficar assim, comprometendo a estrutura. Se por um lado há o desgaste natural de componentes do cimento pela ação da água, do outro há um processo acelerado pelo desgaste, pela colisão de veículos, que vai reduzindo a vida útil da estrutura e, consequentemente, a sua confiabilidade. Existem dois tipos de fiscalização recomendáveis para obras como essa. Uma que é feita ano a ano, onde o fiscal vem e faz uma avaliação visual sobre a estrutura. E uma outra a cada 5 anos, muito mais detalhada. A inspeção é muito importante, que mais importante que uma ação corretiva, que compulsoriamente vai ter que ser executada naquela ponte, que vai custar milhões de reais, a inspeção ela custa muito mais barata. E fazer essas inspeções, essas ações preventivas,
elas custam menos para o poder público e, se executadas de forma adequada, vão reduzir impactos no trânsito, impactos na estrutura, impactos monetários a longo prazo, como a gente percebe naquela estrutura que chegou ao colapso. As inspeções devem estar sendo feitas, como diz a Prefeitura. Agora, as providências, você vê aí, são pontes e viadutos importantes que estão absolutamente com problemas que podem se agravar. Até em algumas delas está nascendo uma linda floresta urbana. A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Paulo planejou todo um esquema para amanhã, quando a vida retorna ao normal na cidade e o trânsito vem muito bravo. A expectativa é que teremos problemas graves, até porque a Prefeitura ainda não está habilitada para fazer milagres. Um policial civil aposentado foi detido com R$500 mil em dinheiro na rodovia Fernão Dias. O homem de 57 anos foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal e, ao fazer uma busca no carro, os agentes encontraram esse dinheiro em sacos pretos. O aposentado foi questionado, mas não soube esclarecer a origem do dinheiro. Ele disse que era pago apenas para fazer o transporte desse dinheiro. E com ele foi apreendida também uma arma com registro vencido. Morreu hoje o jovem de 17 anos agredido dentro de uma das escolas públicas mais tradicionais de Belo Horizonte. Ele estava internado há uma semana e não resistiu às lesões na cabeça. Luiz Felipe era um jovem cheio de sonhos. Ele queria ser engenheiro, né? Fez o Enem agora, todo cheio de esperança. Onde que ele foi, ele só plantou e colheu amor e é isso. O adolescente de 17 anos se mudou no início do ano de São Paulo para se preparar melhor para o Enem. O tio conseguiu matricular Luiz Felipe no Instituto de Educação, uma das melhores escolas públicas de Belo Horizonte. Foi na hora do intervalo, durante uma partida de futebol, que Luiz Felipe teria se desentendido com outro aluno. Hudson Rangel, de 18 anos, tinha um histórico de violência, com mais de 30 ocorrências na escola por agressões e indisciplinas. A imagem mostra quando Luiz Felipe é jogado pela escada e bate com a cabeça em uma mureta. Em seguida, os colegas percebem a gravidade e ajudam a socorrer o jovem, que já está desacordado. O agressor aparece na imagem, mas logo depois sai de perto. Os alunos ficam desesperados. Após uma semana internado, ele teve morte cerebral confirmada hoje de manhã. A família decidiu doar os órgãos. Agora é pegar com Deus aí de que a justiça seja feita, porque isso não foi um caso de agressão. Isso foi um homicídio na escola, né? Os colegas estão inconformados. É difícil acreditar que isso aconteceu, porque foi tão do nada e pegou todo mundo de surpresa. É uma dor muito grande para todo mundo. Emocionados, alunos, pais e funcionários fizeram uma homenagem em frente ao Instituto de Educação com um pedido de paz e justiça. Hudson Rangel foi preso em flagrante ainda dentro da escola. Ele vai responder por homicídio. Técnicos da Polícia Civil foram até a escola para fazer uma nova perícia. Em nota, a Secretaria de Educação de Minas lamentou a morte do estudante e disse que segue dando apoio à família. A Justiça negou o pedido de liberdade para Cristiana Brites, que é mulher de Edson Brites, que é o assassino confesso do jogador Daniel. Ela está presa preventivamente sob suspeita de tentar coagir testemunhas. Em depoimento, Cristiana disse que quando acordou, viu Daniel na sua cama e que ele estava se esfregando nela. Ela disse também que pediu por socorro e que o marido invadiu o quarto. Nesse momento, teriam começado aí sim as sessões de espancamento. Foi preso hoje no Rio de Janeiro o homem suspeito de matar a ex-mulher na zona norte da cidade. Familiares da vítima encontraram o acusado quando estavam a caminho do enterro.
Nas imagens, Vanclécio Cordeiro, de 28 anos, aparece imobilizado pelos parentes de Fernanda Siqueira, de 29. Eles chamaram a polícia, que levou o suspeito para a delegacia. Vanclécio confessou em depoimento que matou Fernanda no último domingo, no bairro de Vicente de Carvalho. Segundo a polícia, Vanclécio estava bebendo com os amigos no apartamento onde o casal morava, aqui na zona norte do Rio. Fernanda tinha vindo para entregar as chaves. Os dois tiveram uma pequena discussão. Ele saiu para comprar mais bebida. Na volta, viu Fernanda conversando com um amigo dele. Com ciúme, pegou uma faca, deu um golpe na ex-mulher e fugiu. Ele subiu, pegou a faca, pegou a chave do carro. Na fuga, ele disse que deixou o celular dentro do carro de propósito, porque o celular dele tinha GPS, ele poderia ser localizado. Enfim, não foi tão instantâneo assim, né? Pode ter sido até premeditado. Vanclécio e Fernanda se casaram em 2015, mas estavam separados há cerca de 6 meses. Ele não queria o término do relacionamento. Teve um episódio que eles brigaram, discutiram. Ele jogou um carregador de celular numa porta de vidro, esse vidro quebrou, assustou a vítima e ela resolveu sair de casa a partir daí. No enterro de Fernanda, muita emoção. Acabou com uma vida assim, uma menina que tinha um futuro, né? Tinha tudo. E ele fez isso assim. Vanclécio vai responder por feminicídio, motivo torpe, sem dar chance de defesa à vítima. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Não vai trazer minha prima de volta, mas a justiça foi feita. Entendeu? Que era o que eu mais queria nesse momento, era que pegasse ele. Graças a Deus, não foi mais um caso que ficou sem solução. O traficante Marcelo Piloto ficará em isolamento por 20 dias e vai ter banho de sol também com as refeições feitas dentro da cela onde está na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Ele só vai poder ter contato com advogados durante esse período. Após os 20 dias, ele vai ser avaliado e levado a uma ala do presídio. Marcelo Piloto foi expulso do Paraguai, onde estava preso, depois de matar uma jovem na cadeia. A ideia era evitar a extradição para o Brasil. Em Santos, no litoral de São Paulo, um muro de um cemitério desmoronou na manhã de hoje. Com a queda, caixões e ossos ficaram expostos. Um táxi que estava estacionado foi atingido pela estrutura. Ninguém se feriu. Funcionários da prefeitura usaram plásticos para cobrir toda a lateral do cemitério. Em nota, a prefeitura afirmou que a queda do muro ocorreu devido à grande movimentação de veículos pesados na rua e à idade do muro, que passará, claro, por uma reconstrução total. Um intenso tiroteio durante a madrugada assustou moradores na região central do Rio de Janeiro. As imagens feitas com celular mostram os moradores correndo na hora em que uma viatura da PM sobe a comunidade. Segundo a Polícia Militar, homens do BOP entraram em confronto com criminosos durante uma operação contra o tráfico de drogas na região. Essas imagens mostram quando uma turista de 16 anos se desequilibra e cai de um penhasco. Isso em Capitólio, Minas Gerais. Antes de atingir a água, ela ainda bate em um dos barcos. A adolescente quebrou o pulso e sofreu escoriações, mas já recebeu alta do hospital. Em Coqueiral, também em Minas Gerais, bandidos explodiram um banco durante a madrugada. De acordo com a polícia, cerca de 6 bandidos teriam participado do ataque. Houve troca de tiros com a PM. Na fuga, eles deixaram explosivos para trás. Ninguém ficou ferido e a quantia levada não foi informada. O motorista de um carro morreu na BR-040 em Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele perdeu o controle da direção e bateu de frente em uma carreta. Outras 2 pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas. O caminhoneiro saiu ileso. O Dia da Consciência Negra passou a ser comemorado em 2011 aqui no Brasil.
mas a data aparece no calendário oficial de feriados em apenas 10 capitais do país e em pouco mais de 1.000 cidades dos cerca de 5.500 municípios brasileiros. 20 de novembro é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da luta contra a escravidão, morto em 1695. Em Fortaleza não é feriado, mas o Dia da Consciência Negra é lembrado em vários eventos pela cidade. Nesta mostra, na praia de Iracema, mais de 50 fotografias retratam os povos negros da Amazônia. As obras são da fotógrafa Marcela Bonfim. Foram produzidas a partir de 2013 em visitas a comunidades quilombolas, terreiros e festejos religiosos de Rondônia, Maranhão, Pará e também do Mato Grosso. Retrata justamente essa negritude dentro da Amazônia, né? Mas é simbólica, porque ela retrata somente os negros e os afrodescendentes, né? Afro-brasileiros todos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888. O país avançou no combate ao preconceito e aos crimes de raça, com leis que entraram em vigor nos últimos anos. Mas a desigualdade ainda preocupa. No mercado de trabalho, por exemplo, o rendimento médio dos brancos ainda é maior do que o dos negros. Tivemos alguns avanços, mas o Brasil tem uma dívida histórica muito grande com o povo negro e a gente precisa encontrar mecanismos e forma de a gente fazer essas reparações. Além da dívida histórica com os negros, esse Dia da Consciência Negra merece uma profunda meditação sobre o racismo. Escudada por uma lenda de cadinho de raças, boa parte da sociedade brasileira pratica um racismo silencioso que muitas vezes emerge com violência e mostra a sua verdadeira fase. Medite e muito para tentar matar o racismo, a homofobia e o machismo que ainda existem dentro de você. E nós vamos voltar para o helicóptero da Rede TV com o repórter Ed Polo. Desta vez, para saber como é que está a vida do motorista voltando do feriado prolongado. Muito trânsito, Ed, como é que estão as estradas aí? O que você observa? Olha, Salete, é muito trânsito sim. Estamos sobrevoando aqui exatamente a zona leste de São Paulo, na chegada da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Você observa que a chegada ela é lenta, mas não tem aquela parada. É um tráfego normal, vai seguindo aí a sua normalidade. Problema mesmo lá em Taubaté. Cerca de 4 quilômetros de congestionamento com sentido a São Paulo. 2 milhões de carros deixaram a cidade de quinta-feira até o último domingo e vão voltando agora aos poucos. Na verdade, aos poucos não, né? Mais de 70% Salete e Boris já retornaram do feriado prolongado. A situação um pouco mais complicada é lá na via Anchieta, no sistema Imigrantes Anchieta. 500 mil veículos desceram a serra rumo ao litoral paulista e nesse momento, no trecho de serra, há um congestionamento ali, vai fluindo, não tem aquela parada, mas o motorista vai dirigindo devagar. Outro trecho realmente bom nesse momento é no sistema Castelo Branco Raposo Tavares. 850 mil veículos saíram da cidade de São Paulo e só está faltando retornar 60 mil, que devem chegar até o final da noite. Então, a gente observa que realmente a volta do paulistano é tranquila, nenhum acidente grave hoje, então é uma volta, aquela volta que todo mundo queria, né, Salete? Feriadão aí prolongado e todo mundo chegando com calma aqui na cidade de São Paulo. Boris, Salete. O brasileiro Carlos Ghosn, presidente do conselho da Nissan, pode ter usado o dinheiro da montadora para comprar casas de uso particular. Ele continua preso no Japão, acusado de fraude fiscal e financeira. Veja os detalhes com o correspondente em Paris, Luciano Júnior. A prisão de Carlos Ghosn continua repercutindo.
A imprensa japonesa divulgou hoje que Gon teria comprado 4 imóveis em países diferentes usando recursos da Nissan. Entre eles, um luxuoso apartamento no Rio e uma casa em Beirute, no Líbano. As transações teriam sido feitas por uma filial holandesa da empresa. De 2010 a 2015, o brasileiro teria recebido 355 milhões de reais de remuneração. Desse montante, cerca de 167 milhões não teriam sido declarados. O brasileiro Carlos Gon, de 64 anos, foi preso na segunda-feira, acusado de evasão fiscal e fraude nos ativos da Nissan. Ele é o presidente executivo da aliança entre a empresa japonesa, a Mitsubishi, e a francesa Renault. E o dia não foi bom para as empresas ligadas ao executivo na Bolsa de Tóquio. As ações da Nissan fecharam em queda de 5,45%. As da Mitsubishi também caíram, 6,03%. Nas ruas, o caso também deu o que falar. Esta senhora, que tem um carro da Nissan, disse se sentir traída. A filha dela concorda. Comenta que a empresa é um orgulho japonês e que não pode dar margem a atos irresponsáveis. Aqui na França não foi diferente. Muito se falou no assunto, que vem sendo tratado com muito cuidado pelas autoridades. O governo é acionário da Renault em 15% e entende que o executivo Carlos Gon deva ser temporariamente substituído enquanto o caso é apurado. Bruno Le Maire, ministro da Economia, disse que é preciso eleger um executivo interino, mas não pediu a saída formal do brasileiro da aliança entre as montadoras, porque, segundo ele, ainda não há provas contra o executivo. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. 3 homens foram presos pela polícia australiana, acusados de planejar um atentado terrorista no país. Nós vamos às informações com o correspondente do Rede TV News na Ásia, Marcelo Espíndola. Os 3 cidadãos australianos estavam nesta casa em Melbourne quando foram surpreendidos e presos. Eles são de ascendência turca e têm 21, 26 e 30 anos. Segundo a polícia, inspirados pelo Estado Islâmico, tentavam adquirir um fuzil semiautomático de calibre 22 e procuravam um local com grande quantidade de pessoas para o atentado. Vamos apresentar acusações muito sérias que podem levar à pena de prisão perpétua. As acusações que podem levar a esta sentença estão baseadas em uma investigação meticulosa. Os promotores informaram ao tribunal que a polícia interceptou 17 mil telefonemas, 10.500 mensagens de texto e aproximadamente 8 mil horas de gravações que revelam o plano terrorista. Para aumentar a prevenção contra o terrorismo, o ministro do Interior da Austrália, Peter Dutton, pediu que o parlamento aprove um projeto de lei de segurança cibernética que poderá obrigar empresas de tecnologia a ajudarem a polícia a descriptografar mensagens de suspeitos. A polícia não tem capacidade de penetrar nessa tecnologia. Isso é uma questão significativa. As autoridades deixaram claro que não há ligação deste caso com o ataque terrorista de 9 de novembro em Melbourne, quando um homem foi morto a tiros pela polícia após matar uma pessoa de 74 anos a facadas e esfaquear outras 2 e tentar explodir um carro carregado de botijões de gás. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Uma jovem de 17 anos foi leiloada, isso mesmo, leiloada pelos pais no Facebook por 500 vacas e 3 carros. As informações com a correspondente do Rede TV News em Londres, Érica Abreu. De acordo com publicações locais e estrangeiras, a jovem Nyalong Deng foi comprada pelo empresário Kok Alat, que vive na mesma região no condado de Oriol, às margens do rio Nilo, no Sudão do Sul. Ela seria agora a 10ª esposa do empresário africano. Outros 4 homens participaram do leilão, entre eles um político do país.
Leilão de mulheres é uma prática comum na cultura de alguns países da África. No Sudão do Sul, esse tipo de casamento tem causado muita polêmica, já que a Constituição do país determina que meninas com menos de 18 anos são protegidas em assuntos relacionados à vida e não devem ser submetidas a quaisquer práticas de exploração ou abuso. A ONG Plano Internacional do Sudão do Sul pediu para que o governo investigue e identifique cada um dos participantes na venda da jovem. A organização também iniciou uma campanha contra casamentos forçados, incentivando que casos como esse sejam denunciados à polícia. Moradores locais afirmam que a adolescente foi vendida rapidamente, apenas alguns dias após a publicação do anúncio no Facebook. Segundo o jornal espanhol El Mundo, o valor pago pela menina foi o mais alto já registrado na região. Militantes de direitos humanos que trabalham na região temem que o alto valor conseguido por Nia Long estimule outras famílias a tentarem vender suas filhas online e criticam o Facebook por não ter identificado e deletado o anúncio do leilão humano a tempo. A rede social informou que vai aperfeiçoar medidas de controle e que a página da família da jovem foi banida. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. Um atentado deixou pelo menos 50 mortos e mais de 80 feridos em Cabul, no Afeganistão. Segundo a polícia, um homem-bomba invadiu um salão onde acontecia uma cerimônia religiosa e se explodiu. Centenas de pessoas estavam no local para comemorar o nascimento do profeta Maomé. O ministro do Interior afirmou que o número de mortos deve aumentar, já que o estado de muitos feridos é considerado gravíssimo. Até agora, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. Em Portugal, o desmoronamento de uma estrada deixou 2 pessoas mortas. Câmeras de segurança registraram o momento em que parte da rodovia vai abaixo. As vítimas eram operários que trabalhavam em uma pedreira vizinha à estrada. Outros 3 homens estão desaparecidos. O Ministério Público vai investigar o caso. Em Barcelona, na Espanha, pelo menos uma pessoa morreu e 49 ficaram feridas após um trem descarrilar. A composição, que levava mais de 130 passageiros, saiu dos trilhos após o deslizamento de uma encosta. Nos últimos dias, a região da Catalunha foi atingida por fortes temporais. A NASA definiu o local de pouso para a missão em Marte em 2020. O veículo não tripulado aterrissará na cratera chamada G0. A Agência Espacial Americana avaliou mais de 60 regiões possíveis. Os cientistas acreditam que a cratera preservou sinais de vida microbiana, já que abrigou um antigo rio. A missão também irá coletar amostras de rochas capazes de preservar as marcas de vidas passadas. Um susto em Chicago, nos Estados Unidos. 6 pessoas, incluindo uma mulher grávida, despencaram num dos elevadores do 4º maior arranha-céu da cidade. O elevador caiu 84 andares e ficou preso por cabos de segurança. O serviço de emergência levou 3 horas para libertar os turistas por um buraco que foi aberto pela garagem do edifício. Autoridades afirmaram que ainda não sabem o que causou o acidente. Alguns dizem que ela foi inventada pelos egípcios, outros pelos gregos. O que a gente sabe de fato é que é dificílimo resistir a um pedaço de pizza. Essa paixão mundial agora também é obra de arte, é o que mostra a nossa correspondente em Nova York, Luciana Camargo. I love pizza. Pizza is the best. Não é à toa que aqui em Nova York, por onde quer que você ande, você encontra um cantinho como esse para saborear um delicioso pedaço de pizza. Mas que tal ir além da degustação? Que tal celebrar essa iguaria?
O Museu da Pizza, chamado carinhosamente de MOP pelos nova-iorquinos, é uma exposição temporária que celebra a pizza através da arte. Logo na entrada, Scott conta pra gente a história da redondinha, uma paixão mundial que, segundo ele, há 10 séculos foi incrementada pelos napolitanos, dando origem à pizza que conhecemos hoje. Por aqui, a pizza é celebrada de diversas maneiras, a começar pela massa, que derrete na cabeça. Tem esta guitarra feita à mão, a pizza assombrada, uma paródia da Vênus de Sandro Botticelli e até videogame do Pizzinho. São muitas manifestações artísticas em termos de estilo, de apresentação. Tudo feito para que as pessoas, de fato, se divirtam. Esta é a Caverna de Queijo. A amarelinha foi inspirada na gruta libanesa de Jeita. A Sala Futurista é uma atração à parte. Ninguém passa por aqui sem fazer uma bagunça. E depois, relaxar nesta praia onde até o sol e este caranguejo customizado tem formato de pizza. São pelo menos 10 instalações diferentes. E depois de toda essa diversão, o paraíso. O momento mais esperado pelos visitantes. A hora de saborear todas essas delícias. Eu sinto que eu estou vivendo no mundo da pizza. Nós amamos pizza, esse lugar é maluco. Através das redes sociais, o Goiás parabenizou o policial que comemorou junto com a torcida o acesso do clube para a Série A do Brasileirão. No vídeo que viralizou na internet, o agente pula e interage com os alviverdes no saguão do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Isso para recepcionar os jogadores depois da vitória sobre o Oeste. Já a Polícia Militar informou que foi instaurado um procedimento administrativo disciplinar para apurar a conduta. A piloto Sofia Flush, que sofreu um acidente impressionante no GP de Macau da Fórmula 3, enfrentou 11 horas de cirurgia por causa de uma fratura na 7ª vértebra cervical. Apesar da gravidade, a piloto de 17 anos agradeceu o apoio e disse que vai precisar ficar mais alguns dias em Macau para ser transportada com segurança para a Alemanha. Na Índia, uma bebê de 1 ano caiu nos trilhos de uma estação de trem na cidade de Mathura. Para desespero da família, a criança ficou debaixo da composição até que todos os vagões passassem. Ao final, um dos passageiros pegou a criança. A bebê, que se chama Sacheba, saiu ilesa para a alegria dos pais e de todos em volta. O casal explicou que a criança deslizou do colo da mãe no momento em que saíam do trem. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir outra vez? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Boa noite. Uma boa noite para você.